Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor, programa feito para esclarecer as suas dúvidas. No programa de hoje, a gente fala sobre reumatismo. Já eu converso com a doutora Tatiana Molinas Hasegawa, que é reumatologista, e ela explica tudo para a gente sobre reumatismo. Lembrando que você de casa pode participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886 e também através do nosso blog, que é o consultaodoutor.wordpress.com. Lá tem fotos do programa, contato dos convidados, a agenda do mês para você saber de tudo que acontece aqui. E lá nos comentários você pode deixar durante o programa a sua pergunta para a nossa convidada responder aqui ao vivo para você. Já então a gente fala sobre reumatismo. Mas agora, abrindo o programa, a gente tem a série Vida Saudável, onde você vai saber tudo, todos os benefícios da hidroginástica, na matéria da Bruna Creme. Vamos ver. A hidroginástica pode ser praticada por todas as idades e vem ganhando adeptos a cada dia, pois os riscos de se machucar praticando atividade física dentro da água quase não existem. Qual a diferença de um exercício no solo para na água? A maior diferença é a relação do impacto, né? Na água, dependendo de quanto a pessoa estiver imersa, ela pode ter até menos 90% do impacto no exercício. Existe algum risco? O maior risco da hidroginástica é se a pessoa não conciliar uma atividade de impacto. Isso pode gerar um enfraquecimento ósseo. A hidroginástica pode ser mais estimulante em relação a outras atividades físicas. É indicado principalmente para quem tem muita dor no corpo, problema na coluna e pouca resistência física. Existem equipamentos para ginástica dentro da água? Existem. A gente consegue colocar flutuadores e aparelhos que gerem objetos que gerem mais resistência na água, porque a gente faz a diferença das intensidades dentro da água através da resistência que a água nos resiste. Então, quanto maior for o objeto, o maior o fortalecimento. Os benefícios da hidroginástica são melhorar a postura, maior flexibilidade do corpo, melhora a coordenação motora e o sistema cardiorrespiratório, fortalece a massa muscular, elimina gorduras maléficas e aumenta a resistência física. A hidro emagrece, porque ela é considerada um exercício aeróbio, né? Porque une os exercícios localizados a exercícios aeróbios, que são os exercícios de corrida e deslocamento dentro da água. Isso traz a queima de caloria, consequentemente a baixa de peso. E o aluno demora muito tempo para ver o resultado? Em 3 meses já é possível ver um bom resultado. Riscos e cuidados que você deve ter. Desde que você tenha feito uma consulta médica anterior, não há nenhum tipo de problema. Como a hidroginástica é uma atividade praticada com água no nível do ombro, o peso do corpo diminui 90%, elimina os impactos musculares e articulares. Quanto mais baixo o nível da água, maior será o impacto. Para hipertensos é uma ótima atividade, porque a gente trabalha com água aquecida. Essa água aquecida, ela promove o relaxamento muscular. Isso facilita a circulação do sangue, né? E durante a atividade, há o aumento do fluxo sanguíneo circulando pelo corpo. Depois, após a atividade, esse fluxo vai diminuir, novamente diminuindo a pressão, fazendo com que haja uma melhora para a questão da hipertensão. Tá. E tem diferença da água gelada para a água aquecida? Sim, a água aquecida ela promove, né, um melhor desenvolvimento do exercício, porque ele não vai estar incomodado nem o corpo lutando contra o meio externo em relação à temperatura, para manter. Já a água gelada, o corpo vai tentar manter uma temperatura, porque a água gelada rouba a temperatura quente e há vasoconstrição. Então ele vai trabalhar com o corpo mais contraído, diminuindo até a circulação do sangue. Não é legal. Excelente dica de exercício físico para você, né? A gente sempre fala aqui sobre os cuidados com a saúde, é o foco aqui do nosso programa, e a gente sempre procura trazer dicas também para você de casa cuidar melhor da sua saúde. Agora, olha só, vamos falar sobre fisioterapia. Em São Paulo, uma universidade oferece fisioterapia por preços populares. Pela metade do preço de uma única consulta, o paciente pode fazer o tratamento de 1 mês. Vamos ver na reportagem da Michele Silva. Dona Cristiane faz fisioterapia 3 vezes por semana. Para ela, vale a pena levantar cedo, mesmo com o frio dos últimos dias. Quando a gente levanta de manhã, mal consegue caminhar. Então, quando eu venho para cá, eu saio aqui aliviada porque eu consigo andar sem dores.
A dona de casa consegue fazer as sessões graças à clínica desta Universidade de São Paulo, que oferece atendimento direcionado à comunidade. Os alunos formandos praticam o que aprendem nas aulas, sempre sob a supervisão de um professor. Aqui a gente sempre foca na movimentação, qualidade de vida desse paciente. Então, o paciente vai estar em movimentação, exercício. A gente sempre quer trazer esse paciente de volta para um âmbito social, que ele tenha melhoras na vida, no cotidiano, dentro do social dele. Acho muito bom. Por que é bom? Porque eu precisava disso aí, né? Eu preciso de fazer ginástica, fazer banho de piscina, essas coisas todas. Na capital paulista, um tratamento particular com 2 atendimentos por semana durante um mês custa em média R$ 400. Aqui ele sai por R$ 24. E nesta época do ano, a procura é ainda maior. As baixas temperaturas provocam uma relativa queda, tanto no metabolismo quanto na pressão arterial e frequência respiratória, o que gera uma maior resistência às atividades físicas. No inverno a gente tem uma diminuição aí da elasticidade aí das articulações, então os indivíduos acabam ficando um pouco mais rígidos, né? Então toda vez que a gente está no frio a gente fica um pouco mais rígido, mais condensado, e qualquer estresse da atividade é suscetível de instalação de traumas nesses indivíduos. E os idosos são os que mais sofrem com doenças como artrites e artroses. Seu Luiz diz que se livrou do problema porque faz fisioterapia há 1 ano e meio. Tem ajudado muito, eu já não tinha, quase não andava, até hoje eu falei aqui com ela, eu andei aqui, eu estou me sentindo mais forte. A nossa preocupação é na formação desses alunos e no atendimento também da comunidade, onde a gente abre um espaço aqui para que esses pacientes eles até tenham aí um atendimento de referência, né? Bom, e quem quiser mais informações pode entrar em contato aí com a equipe clínica do Complexo Educacional da FMU, na Avenida Santo Amaro, 1239. O valor do tratamento é de R$ 24 por mês. Telefone, operadora 11 3040 3400. 3040 3400. E agora a gente fala sobre reumatismo com a doutora Tatiana Molinas Hasegawa, que é reumatologista do Hospital Santa Cruz e é professora da Universidade de Mogi das Cruzes. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Prazer te receber aqui no Prazer programa. A gente estava até comentando que as nossas reportagens de hoje têm tudo a ver com o nosso tema, né? Nossa equipe aí está super entendendo tudo de reumatismo. Tá, tem tudo a ver mesmo. A gente vai falar daqui a pouquinho. A gente fala então sobre tratamento. Para a gente começar, doutora, explica o que é reumatismo. É um grupo grande de doenças, né? E por que esse nome? Certo. Então, o reumatismo, as doenças reumáticas, é um grupo amplo, envolve muitas doenças que atingem as articulações, principalmente artrose, osteoporose, fibromialgia, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, a gota, dentre outros, atingindo tanto mulheres como homens e de faixa etárias desde 2, 3 anos de idade até acima dos 65, 70 anos. Então, quando a gente ouve falar reumatismo, a gente logo pensa que é doença de pessoas de mais idade, mas não é assim. Não é assim. Tem muito reumatismo hoje já diagnosticado, bem diagnosticado, quando precocemente, que começa mesmo na infância. Né? Agora, qual é a origem dessas doenças? Então, as artrites inflamatórias, as doenças que inflamam as articulações, dentro da reumatologia, a maioria dela tem origem autoimune, tem origem do nosso próprio organismo, vamos dizer assim. Nós mesmos produzimos anticorpos contra as nossas articulações. Acho que depois a gente vai mostrar algumas imagens para ver o dano que isso causa. Algumas causas são infecciosas, por bactérias, vírus, que é um outro tipo de artrite também, mas dentro da reumatologia, e outras são por degeneração, como a artrose, que é mais do idoso, né, da mulher idosa. Mas dentro das doenças da reumato que causam inflamação, a maioria delas é essa que nós produzimos contra nossas próprias articulações, que se chama autoimune.
né, doenças reumatológicas do colágeno. Agora, o que é que determina que o sistema imunológico de um determinado indivíduo vai reagir dessa forma? Tem questão genética envolvida? Existem fatores que desencadeiam? Isso, há vários fatores predisponentes, mas nenhuma assim causa assim, a causa ou agente etiológico que determina ainda não se sabe, mas muitos fatores predisponentes. Um é a genética, vírus, às vezes bactérias também, a pessoa infecta antes, depois de um tempo acaba desenvolvendo a artrite. Outros fatores associados também são emocionais, algumas doenças dela desencadeiam com um estresse, né, que mexe com o emocional. Outra mesmo é a falta de ingestão mesmo adequada de certos nutrientes, principalmente cálcio e vitamina D, e outra própria degeneração mesmo com o tempo, né, que são a da idade, da cartilagem, que a gente diz as artroses. Mas a causa única ainda não tem. Tem fatores predisponentes para desenvolver aquilo, mas ainda não se sabe a causa. Agora, a dor é comum em todas essas doenças? Isso, a dor é o que leva o paciente, assim, são 3 sintomas que levam o paciente a procurar o reumatologista. Primeiro, dor, depois limitação da função articular, que é a rigidez, o endurecimento da articulação, e terceiro, a destruição mesmo da articulação. Então, são os principais sintomas que levam o paciente a procurar o reumatologista. Primeiro é a dor. Existem exames específicos para diagnosticar essas doenças? É rápido o diagnóstico? Silvana, quando você tem a maioria das doenças no início tem um quadro muito inespecífico. Então acaba que o paciente começa a acompanhar com o reumatologista e depois, às vezes, de 6 meses, 1 ano ou até mais. Tem estudos falando que 10 anos depois abre o diagnóstico definitivo. Começa com uma artrite, que a gente diz inespecífica, e depois abre mesmo o quadro para uma artrite reumatoide, um lúpus, né? O interessante é falar que a artrite reumatoide acomete mulheres jovens e a artrose, que o pessoal faz muita diferença. São das pessoas, mulheres mais idosas, homens e mulheres, né? Mas principalmente mulheres depois dos 60 anos. E o termo reumatismo no sangue também é muito usado, mas pouco entendido. O reumatismo no sangue, qualquer uma delas pode dar um fator reumatoide positivo, provas de atividade inflamatória no sangue que você pede no exame de sangue, no hemograma mesmo. Tem sinais indiretos de doenças articulares, então é muito amplo falar que eu tenho um reumatismo no sangue. Então não é uma doença diferente dessas, reumatismo no sangue? Não é uma doença diferente dessa, é isso que é bom deixar os espectadores bem claro, né? Que não é uma doença específica, o reumatismo no sangue. Qualquer uma dessas que eu citei pode ter algum marcador no sangue e falar que é um reumatismo no sangue, vamos dizer assim. Né? Bom, a gente tem algumas imagens, será que já dá para mostrar? Até para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que funciona cada uma dessas doenças, né? Isso. Já temos as imagens? Ainda não? Bom, vamos começar a falar, doutora, sobre a artrite reumatoide. O que é exatamente essa doença? A artrite reumatoide é uma doença, uma daquelas autoimune que nós começamos a produzir contra as nossas próprias articulações, que envolve principalmente uma membrana que a gente vai acabar mostrando ali, que recobre cada uma dessas juntas das articulações. Atinge mulheres jovens na sua fase mais produtiva, entre 20 e 40 anos de idade. Até há 10 anos atrás, 20 anos, ocorria muita limitação das funções articulares, com destruição. A gente vai até ver algumas fotos com bastante erosão, com bastante deformidade. Hoje já não. A reumatologia avançou muito nessa pesquisa dentro da artrite reumatoide. Bom, vamos identificar, vou pedir todas as imagens juntas para a gente identificar aqui da qual nós estamos falando nesse momento. Isso, deixa eu só pegar aquela primeira. Naquele menu onde a gente tem todas elas, a gente só quer identificar a qual a doutora está falando agora. Olha aí, então aqui dá para ver uma mão de uma senhora, né? Aí já de uma senhora. E a gente pode ver que as articulações, tem como mostrar, Silvana? Principalmente o terceiro dedo das mãos estão mais inchados, estão mais edemaciados que as outras, né? E ali já começa uma deformidade, o dedo querendo envergar, né? Isso aí é uma deformidade de uma doença inflamatória que é da artrite reumatoide, né? E essa, enfim,
Isso consegue reverter com o tratamento ou uma vez que já tem, a deformidade já esteja instalada? Depende do grau de destruição dessa articulação, que a gente vai ver algumas fotos de raio-x. Muita erosão, muita já não reverte mais. Esse daí também, as articulações acometidas, Silvana, é importante a gente falar, é principalmente pequenas articulações. Mãos, punhos, que são os 8 ossinhos aqui dos punhos, estão mostrando todos inflamados, e os pés. Começa por aí. Mãos né? e pés. Mãos e pés. Dor, inchaço nesses lugares. São as menores. As menores juntinhas do corpo, é aí que ela começa. Vamos ver mais uma imagem. Isso, aí já com bastante destruição, as mãos, o dedão da mão, né? O primeiro dedo já com bastante, já luxado, com cisto, erosão. Aí é uma artrite reumatoide já no estado avançado. Não tem como já reverter esse processo. Naquela primeira imagem da senhora teria. Você desinflama, a articulação volta a movimentar normal e com fisioterapia, terapia ocupacional, aquilo que falou na reportagem, hidroginástica, exercício, infiltração local que a gente já pode usar, ela consegue voltar. Aí já é o estado avançado, que a gente pega muito pouco nesse estado, nesse estágio da doença hoje. As pessoas procuram o médico antes disso. Antes disso. Exatamente. Até porque a essas alturas a dor já deve... Não, a dor, isso. Nesse estágio aqui, Silvana, às vezes não tem mais tanta dor. Já virou já deformidade, já é sequela de uma artrite reumatoide, que a gente diz. Agora, quais são os primeiros sinais, doutora? Isso, primeiro sinal vai ser a dor, claro, primeiro, e às vezes acompanhada do inchaço. Ela observa que o punho, por exemplo, esse punho aqui pode ser um estágio inicial. Geralmente ela é simétrica, vem dos dois lados a artrite reumatoide. Mas pode vir assim, assimétrica, só de um punho, olha lá, um punho alargado, um punho maior que o outro, geralmente ela compara com a outra articulação, ela vê que tem alguma coisa de errado ali. Então é a dor e o inchaço, vamos colocar assim. E a rigidez. A articulação, como está inflamada, ela não consegue abrir, fechar, movimentar normalmente. Isso leva ela a procurar um reumatologista. Agora a doença, ela progride rapidamente? Sim. Algumas artrites reumatoides são de progressão rápida. Né? E a gente tem que usar medicamentos mais agressivos para combater essa progressão. Outras são de progressão bem lenta. Então, depende muito de cada organismo, né? Por ser autoimune, mas ela é crônica, né? Ela não vai ter uma cura, vai ter um controle só. Como é feito, então, o controle da artrite reumatoide? Isso, uma vez feito o diagnóstico, o paciente chegou procurando com dor, com inchaço, você pediu os exames de sangue, né? Tem alguns exames que são mais específicos, como o fator reumatoide. 80% dos pacientes vão ter esse fator reumatoide positivo, se pede no sangue mesmo, né? As grandes redes públicas de saúde, é um exame feito de rotina pela reumatologia. E pede ultrassom, essas coisas também? Não precisa de ultrassom, raio-x às vezes, bem feito, já a gente pode ter alguns sinais indiretos, né, daquela doença. E uma vez diagnosticado, a gente inicia o tratamento com drogas fortes, como os imunossupressores, para combater esse boom de anticorpo que está atingindo as articulações e inflamando. Agora é um tratamento que vai precisar fazer sempre? Quando para o tratamento, começam os sintomas? Exatamente, é um tratamento contínuo. É importante falar que as drogas são reajustadas, suas doses. A gente aumenta, chega a dose máxima às vezes, se tiver muita inflamação, mas tem pacientes que já ficam com dose mínima e até às vezes sem medicação por um tempo, só controlando com atividade física, fisioterapia. Sempre importante falar isso, uma equipe multidisciplinar que vai cuidar desse paciente. Só o médico sozinho, hoje em dia, não mais. É fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, psicólogo, né? Muda muito, muita... Bom, então não existe cura, mas existe um controle. Dá para viver muito bem. E isso, trabalhar. Apesar da artrite. Apesar da artrite, certo. Bom, estou conversando aqui com a doutora Tatiana Molinas Hasegawa, que é reumatologista do Hospital Santa Cruz, é professora da Universidade de Mogi das Cruzes e a gente está falando sobre reumatismo. Você de casa pode participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, também através do nosso blog, que é o consultaodoutor.wordpress.com. Lá nos
comentários você deixa a sua pergunta ainda durante o programa, para que dê tempo de a gente responder aqui ao vivo para você, tá certo? Lembrando que a gente sempre espera a sua sugestão para o programa. Fique à vontade para fazer o seu pedido de tema, conta pra gente qual é o assunto sobre o qual você quer saber mais, que a gente procura um especialista e faz uma consulta sob medida para você, para esclarecer as suas dúvidas. A gente vai para o nosso intervalo agora, muito rapidinho, em 2 minutinhos só, a gente está de volta e tem muito mais sobre reumatismo. Até já!